Olá, bem-vindos de volta à República Popular das Letras. Hoje nós temos a honra de receber o jornalista Franklin Martins, que foi secretário da Secretaria de Comunicação Social do segundo governo Lula, entre 2007 e 2011. O Martins acabou se transformando num dos mais importantes pesquisadores da música popular no Brasil. Franklin, é uma honra recebê-lo aqui no nosso programa República Popular das Letras. É meu prazer estar aqui com você, Antônio Carlos, e poder a gente dividir a nossa conversa com o pessoal que está nos contando em casa, ou na rua, onde for. Então, nós estamos numa sexta-feira, dia 27 de outubro, e você está em Brasília para o lançamento do Guia Musical de Brasília. Eu fiz uma entrevista com você para o Guia e você é a capa dessa publicação que é distribuída gratuitamente em Brasília, nos pontos onde se faz música aqui. E aí a gente começa lá do começo. Em 1997, você tinha um programa Conexão Política e começou a se interessar por música. Eu queria que você começasse contando essa história. Não, me interessar por música, eu sempre me interessei por música, porque eu me criei no Rio de Janeiro. Minha adolescência foram os anos 50 e 60, que foram anos de uma efervescência cultural espetacular, em especial no Rio de Janeiro, e em especial na música. Não é só a bossa nova, que, aliás, a bossa nova foi um período curtinho, mas foi a volta do samba, um revival do samba, que antes tinha ido para o samba canção e voltou. A marchinha ganhou muito peso. Tem muita coisa que vai acontecendo na música e logo depois vai desembocar nessa coisa que passou a se chamar de uma forma um pouco rigorosa de MPB, entende? Ou seja, é uma confluência De vários gêneros, etc., mas que a MPB era o quê? Era uma explosão de criação musical, entende? Que aconteceu nos anos 60, entende? Principalmente. Quer dizer, então você tem Vinícius de Moraes, depois você vai ter Chico Buarque, você vai ter depois os baianos, depois você vai ter os cearenses, depois você vai ter os pernambucanos. Era uma coisa, Milton Nascimento, uma coisa, isso é... Então, eu me criei num ambiente onde a música e a cultura, de um modo geral, é importantíssimo. Porque foi época de renovação do teatro, foi época de cinema novo, ou seja, foi uma época em que a cultura atraía as pessoas e, de certa forma, de alguma forma, instigava as pessoas a fazer alguma coisa e além de chegar as pessoas a fazer alguma coisa, atrair as pessoas, entende, para fazer aquilo coletivamente também, entende? Um período muito rico, curiosamente, período em que o Rio está deixando de ser a capital. Entende? Mas é um período extraordinário a importância, porque é o período dos 50 anos e 5 do JK, de 55 a 60. Depois vem o período do Jango, depois vem o golpe militar, e vem a resistência ao golpe militar. Então, é uma coisa muito grande. Eu reformulo a questão, então, e digo que, a partir desse programa Conexão Política, que você começa a fazer na internet, pioneiro, você começa a se interessar pela conexão da música com a política, inclusive recolhendo peças para o seu programa. Na verdade, não era um programa, eu tinha um site. Um site. Eu fui um dos primeiros jornalistas a me interessar muito por internet. Para você ter ideia como eram as coisas, eu em 91, 92 fui correspondente do Jornal do Brasil em Londres. Naquela época não tinha internet. Mas já tinha o seguinte, eu mandava as minhas matérias pelo digital. Não era mais pelo teletipo, não era mais para aquela... Não era, entende? Já era uma coisa digital. Bom, mas em 97, eu criei esse site, Conexão Política. Eu era comentarista político, fazia artigos políticos, etc. Onde eu, num primeiro momento, eu queria colocar aquilo à disposição das pessoas que quisessem entrar e ver. Tinha pouquíssimos sites naquela época. Jornalista, então, não tinha site. As pessoas achavam uma perda de tempo. E, além disso, eu comecei, com o tempo, a botar coisas que eu achava interessantes, documentos importantes da história do Brasil. Entende? Trechos de documentos da história do Brasil. Trechos de discursos importantes
da vida política brasileira. E comecei a botar algumas músicas, e alguns amigos começaram a me mandar músicas. Eu, no início, não tinha a dimensão da quantidade, da intensidade com que se havia produzido música sobre política no Brasil. Abro um parêntese. O que é música sobre política? É complexo. Tem coisas que em alguns momentos são políticas e em outros não são políticas, entende? Quer dizer, então, não é uma coisa. Então, eram músicas basicamente sobre as disputas políticas, não só as eleições, mas as disputas no Congresso, a disputa na sociedade, as revoltas, tudo aquilo, entende? Quer dizer, que ia acontecendo. Então, eu comecei a receber músicas. Por exemplo, o Márcio Moreira Alves me manda uma música. Márcio Moreira Alves, ex-deputado, ex-deputado, que foi cassado e era meu amigo. Me manda uma música que era Fala Louro. Fala Louro, o que era Fala Louro? Era uma gozação em cima do Rui Barbosa nas eleições de 1918, 28, a eleição para finalizar o mandato, do segundo mandato do Rodrigues Alves. Quer dizer, e dizia ele que você sempre fala muito, agora está com a boca fechada, por quê? Fala louro. Então, eu comecei a ver, fiquei impressionado. E fui pesquisando e tive a ajuda. Eu tinha uma visibilidade grande, eu era comentarista político de grandes órgãos, e eu tinha uma visibilidade grande, e isso começou muita gente a me mandar coisa, e eu pude abrir, fazer relações com algumas pessoas que me ajudaram demais. Pessoas que conheciam muito de música, entende, brasileira, especialmente de 1902 em diante, ou seja, desde o início da indústria fonográfica, o primeiro disco prensado, gravado no Brasil em 1902. Casa Edison. Casa Edison gravava, era isso. Aliás, era a única gravadora. Até 1927, 26, ela era a única gravadora. Houve vários selos, mas eram gravados na Casa Edison. Bom, então, eu comecei a me interessar muito com aquilo, fui ficando impressionado. Aí, amigos de pessoas que eu conheci me ajudaram muito, entende? Pessoas, por exemplo, o Roberto Azevedo, que é um cara que conhece de música, principalmente até a música do tempo da bolacha, até 64, é uma coisa impressionante. Eu fui fazendo e fui ficando impressionado com a quantidade. Meu critério era o seguinte, não eram músicas sobre política, eram músicas compostas sobre fatos políticos no momento dos acontecimentos, ou um pouquinho depois, etc. e tal. Vou dar um exemplo. Mestre Sala dos Mares, do Aldir Blanc, que é uma música maravilhosa sobre a revolta da Chibata. João Bosco, Aldir Blanc. Não entra no livro. Não entra no livro por quê? Porque ela foi composta 60 anos depois. Ela é uma referência histórica. E ela resgata e faz muita gente, muitos jovens foram entender a revolta da Chibata a partir da composição dele. Mas não era algo que impactou ou que espelhou o que parte da sociedade sentiu naquele momento. Mas eu fui encontrar uma música chamada Os Reclamantes, gravada em 1910 pela Casa Edison, onde o João Cândido era apresentado como o almirante valente, o sujeito que enfrentou e tal. Isso no meio da revolta, entende? Quer dizer, tanto que a revolta é apresentada como vitoriosa quando ela foi vitoriosa e logo em seguida todos os líderes foram presos e na cadeia jogavam cal na cadeia, a maioria deles morreu por inalação de cal. O João Cândido conseguiu sobreviver, mas a maioria morreu. É uma coisa brutal. Então, é uma canção do momento que mostra como que aquilo tinha impactado o Rio de Janeiro. Então, a partir disso, eu fui fazendo. Eu sempre digo o seguinte, não é que eu tinha um projeto, eu vou fazer isso. As coisas mais interessantes na vida, você não tem um projeto. Quer dizer, é uma coisa seguinte, você tem uma ideia, assim, começa a fazer, vai se interessando, vai entrando no clima, aquilo vai te atraindo cada vez mais, você vai fazendo e aquilo vira um projeto em função de um processo cotidiano, permanente, intensivo de discussão. Então, eu comecei a fazer isso e pesquisei, então, de 1998, por aí, até 2015. Sendo que o período em que eu estive no governo, na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, eu não toquei porque eu não tinha tempo para nada. Mas se juntar tudo ali, tem bem uns 13, 14 anos de pesquisa. E eu consegui reunir naquela época, e publiquei os 3 primeiros volumes, naquela época eu consegui reunir cerca de 1.100 músicas compostas no calor dos acontecimentos, gravadas, entende, que tinham impactado a vida política do país. E não é jingle, o jingle só vai aparecer no Brasil
em 54. 54? Getúlio? Antes você... Não, o Adhemar é que aparece muito. Aliás, começa a aparecer em 50. O Adhemar é que... Antes você teve músicas de apoio ao Brigadeiro. Você teve músicas de apoio ao... Podiam até ser músicas, às vezes, vamos dizer, encomendadas. Entende? Uma música, por exemplo, na eleição do Getúlio de 50, muito importante, foi a música onde eles esculhambam a gozação ou a agressão que o brigadeiro Eduardo Gomes tinha feito com as pessoas pobres que comiam marmita. Eu não sou dos marmiteiros. É verdade que ele não quis fazer isso. Ele quis dizer que marmiteiro eram os adeptos do Getúlio, mas lançaram uma música, todos nós somos marmiteiros e vamos lutar pela marmita, e aquilo foi uma das coisas que teve um efeito devastador. Devastador. Na campanha do Brigadeiro nos anos 50. Entende? Então, mas os jingles aparecem depois. Mas a maioria das 1.100 músicas, não está jingle de todas as campanhas, não tem nem 50. Entende? A maioria são músicas compostas. E isso tem muito a ver com o carnaval. Entende? Porque o carnaval, no Brasil, diferente de outros países, onde o carnaval era um desfile de carros alegóricos e uma coisa meio bailada, tipo em Veneza, o carnaval no Brasil, que começa a virar o nosso carnaval ali na década de 1910, com o samba e com a marchinha, coisas mais puladas e tal. Por isso é que se fala de pular o carnaval. Então, ele vai, vamos dizer, ser diferente porque ele não tem essa coisa do desfile. Ele é, na verdade, uma fusão do intrudo com as sociedades carnavalescas que já tinham existido no Brasil, com os desfiles de Veneza e outros. E você enfatiza muito o teatro musicado. Aí isso vem é o seguinte, só terminando. Então, o intrudo era uma brincadeira de carnaval que tinha no tempo do Império, onde as pessoas saíam na rua, um jogando esguichos de água no outro, às vezes de mijo, às vezes coisas até piores e tal. Era uma bagunça monumental. Então, saía porrada, confusão e tal, mas era uma coisa o quê? Todo mundo se soltava. E isso foi marcar o carnaval no Brasil. Depois nós tivemos as sociedades carnavalescas, nos anos 60, 70, 80 do século XIX, muito parecidas com Veneza, mas que elas já tinham um viés político. Por exemplo, elas defenderam o direito das mulheres ao voto para a Constituição de 1891, que não foi aprovado. Então já tinha coisas assim, mas ainda era um desfile. Ou seja, o carnaval mesmo de rua, bagunçado, esculhambado, etc., que é o que vai jogar nas alturas a produção musical, sobre política, inclusive, ele estoura ali em 1915, por aí. Por quê? E aí eu vou no título do livro, A Marchinha do Lamartine Babo. Entende? Henrique, põe o Lamartine. Tá, então bota aí. O Lamartine era o grande compositor de marchinhas. Aqui nós temos um desenho do nosso Elifas Andreato, que, aliás, desenhou também a logo do Guia Musical de Brasília, não é? E é um disco de uma coleção da editora Abril, na época, de música popular brasileira. E o título, então, do livro, da sua obra, é Quem Foi que Inventou o Brasil? Que é o quê? Quem foi que inventou o Brasil é o estribilho, o refrão, de uma marchinha do Lamartine Babo chamada História do Brasil, de 1934. Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral? Foi seu Cabral? Então ele diz, foi seu Cabral, mas também foi Peri e Ceci, os indígenas. Claro, Ceci não era indígena, mas era casada com indígena. Também Ioiô e Iaiá, que eram os africanos. E ele diz isso aí e tal, mas ele diz, mas isso foi no tempo da vovó. Agora o que interessa é a Severa e o cavalo Mossoró. O que é isso? Eu, quando vi aquilo... E aí o refrão era, quem foi que inventou o Brasil? O tempo todo, e a música era a história do Brasil. Aí ele, quando diz quem foi que inventou o Brasil, foi seu Cabral, no dia 21 de abril, o que está errado. Depois do carnaval. Não. Não, digo... Foi 22, ele inventou, a descoberta do Brasil foi 22, não 21. Não, ele confundiu com a data do Tiradentes. Isso, não, eu me refiro assim, no dia 21 de abril, 2 meses depois do carnaval.
Então, o que que acontece? Aí quem é essa coisa, Mossoró? Mossoró foi fácil de descobrir. Um cavalo que ganhou o Grande Prêmio Brasil de 1933, de Turf, no Hipódromo da Gávea, primeiro Grande Prêmio Brasil, todo mundo achava que ia ganhar um cavalo argentino. E na reta final ele atropelou e destruiu os cavalos argentinos. Foi Era um carregado. cavalo pernambucano. Era um cavalo pernambucano, um tordilho, do dono das casas pernambucanas, entende? Era um tordilho Mossoró. Então, foi uma coisa que foi uma apoteose aquilo. E a Severa? Tudo que eu conseguia achar de Severa era uma fadista que tinha morrido, uma fadista portuguesa que tinha morrido em 1835, por aí. Por que não pode ser? Do outro lado do oceano, atravessou, e ainda mais com 100 anos quase de... Eu aí reparei, de repente, uma coisa. Portugal tinha feito um filme chamado A Fadista Severa, logo no centenário da morte dela. 33. Eles fizeram em 33, que só foi exibido no Brasil em 34, e foi o primeiro filme falado na língua portuguesa. Olha só. Então isso teve uma repercussão no Rio monumental, no Brasil monumental. Então a Severa era a fadista Severa, que tinha morrido 100 anos antes, mas que o filme estava sendo passado, e o cavalo Mossoró, que estava atropelando na reta final do Hipódromo da Gávea. Mas o que tinha disso? Era uma música feita de crônica, de fatos correntes e que ele dizia que se chamava História do Brasil. Entende? Então, era o quê? Lamartine e todos os outros compositores, ou quase todos, de modinha, faziam muita música sobre carnaval. Da época a partir de 1920, 70% das músicas gravadas no Brasil eram gravadas para o carnaval. 70%. Até 1940, 1950. Tinha um significado comercial para toda a cadeia de produção. E isso, eu falei do Intrudo, falei da Sociedade Cavaleiro, mas também tem uma outra coisa que eu fui descobrir mais fortemente, embora eu já falava sobre isso na trilogia inicial, quando eu fui pesquisar a música sobre política no tempo do Império, que é a importância do teatro musicado ligeiro a partir dos anos 1840 a 1850, onde eles faziam mais ou menos a mesma coisa. Eles embolavam os fatos, os acontecimentos e botavam ou em peças de teatro, ou em vaudevilles, ou óperas cômicas, ou entremesos mais curtinhos, e também os palhaços, que chamavam palhaços cantores, que corriam o Brasil cantando, recolhiam muita música popular cantada nas cidades, nos povoados, nas vilas. Então, isso tudo era um grande caldeirão, onde você criou o hábito de fazer a disputa política. Quando vem depois, vem a Guerra do Paraguai, etc., quer dizer, e o Império começa a desabar depois disso, e o abolicionismo começa a crescer, e vem também o ciclo do café, onde o dinheiro começa a entrar no Brasil muito grande, e vem também o fim do tráfico negreiro para valer a partir de 1850, e o dinheiro que estava empatado no tráfico negreiro tem que ir para outras atividades. O Brasil vive um período de efervescência, entende? Efervescência em todos os sentidos, efervescência política, social, etc., que vai desembocar, por exemplo, no abolicionismo depois, entende? Quer dizer, então você tem todo esse processo que vai chegando, começam a ter as óperas cômicas, as paródias das óperas cômicas estrangeiras, onde trocavam os personagens, pegavam o enredo básico estrangeiro, por exemplo, dá um exemplo. Orfeu nos Infernos, sucesso monumental na França nos anos 1860. Ele é encenado no Brasil em 1865, mas não é o Orfeu nos Infernos, é Orfeu na Roça. Os personagens são todos brasileiros. As músicas, a maioria são as músicas da França, mas também tem músicas já compostas no Brasil. Vai tendo um processo de aculturação, de mistura. Esse negócio de você ter um caldeirão onde você vai misturando, entende? A nossa música é também uma feijoada, mistura tudo. Entende? Ô, Franklin, você me havia já contado e já conhecia, quando criança, um fado da Severa, que o seu pai cantava para ninar você e o seu irmão, não é isso? É verdade. Tem coisas assim de memória oral, são impressionantes. Na primeira é o seguinte, esse fado da Severa, eu aí fui ver o filme A Fadista Severa. Quando eu fui ver o filme da Fadista Severa, tinha o Novo Fado da Severa. O Novo Fado da Severa era uma música que meu pai cantava e que eu, em garoto, ouvia. Rua do Capelão, juncada de ruimaninhos,
Ai, se o meu amor chegar cedinho, eu beijo as pedras do chão que lhe pisar pelo caminho. Isso ali é moraria no centro de Lisboa. Ali a fadista Vera foi o grande nome daquela época, entende? Quer dizer, e esse fado que meu pai cantava não era em 1830. Ele foi composto para o filme, entende? Mas eu ouvi isso, quer dizer, então olha, eu digo, pô, mas isso tudo tem a ver comigo. Mas não é só isso. Quando eu comecei a pesquisar a parte de Guerra do Paraguai, isso já no primeiro volume, eu não estava nem pesquisando a Guerra do Paraguai, eu estava recolhendo música. Ao recolher, eu vi uma letra de uma música, num livro da Marisa Tavares, que era uma grande, foi compositora, mas foi também uma grande musicóloga. E quando li a letra, eu disse, eu conheço isso. Entende? Me veio à memória, eu devia ter uns 8 anos de idade, meu tio, um dos meus tios, cantando esta música quando lavava o carro. E a música dizia o seguinte, e ela dizia, essa música foi cantada, muito cantada no Rio de Janeiro durante a Guerra do Paraguai. Então a música dizia o seguinte, mamãe, vai dizer ao papai, eu vou para a Guerra do Paraguai. Aí a mãe responde, meu filho, o que vais fazer? Tu vais para a guerra, tu vais morrer. Mamãe, eu sou brasileiro, e por aí vai, entende? Quer dizer, e eu fui descobrir, eu tinha 2 estrofes e um refrão lá. Agora eu fui descobrir mais 3 estrofes em livros de outras pessoas que também foram cantadas em outros lugares, entende? Quer dizer, isso veio como? Eu nunca vi uma partitura. Eu sou um analfabeto musical. Nunca vi uma partitura dessa música. Eu não sou um analfabeto musical, não sei ler música. Mas o meu ouvido tinha guardado, porque nós temos uma coisa fortíssima no Brasil, que é a transmissão oral. Essa é um eixo da sua pesquisa, né? A transmissão oral, a tradição oral da cultura brasileira. Nós somos um país, eu costumo brincar e dizer que toda cidade no Brasil devia ter uma estátua para Napoleão Bonaparte. Por quê? Porque o Brasil mudou inteiramente depois de 1808, quando a família real portuguesa, Dom João VI, comandado por Dom João VI, veio para o Brasil, fugindo da invasão francesa. Foi ficar no Brasil até 1820, por aí, 19, eu acho, e deixou o filho aqui, Dom Pedro I, aqui. Mas era o seguinte, o Brasil passou a ser sede do Império. Então foram criadas uma porção de instituições, mas não é só isso. Até 1808 era proibida a impressão de qualquer coisa no Brasil. Não podia ter gráfica no Brasil. Não podia ter universidade, não podia ter faculdade, não podia ter jornal. Então, como é que era que as pessoas transmitiam as coisas? Ou por versos, ou poesia, né? Ou seja, com rima e ritmo, versos, ou cordel, que também é uma coisa parecida, embora às vezes com uma base musical, ou com a música. E como não podia imprimir nada no Brasil, era muito difícil você imprimir partitura. A primeira impressora de partitura no Brasil é de 1834, ou seja, 12 anos depois da independência. Até ali, para imprimir alguma coisa, ia para Portugal. Não tinha ainda. A primeira peça de teatro de um autor nacional que subiu ao palco no Brasil, do Martins Pena, é 1838. A primeira obra, romance, de um autor nacional que foi impressa no Brasil é 1844. Então, repara só, como é que se transmitia as coisas? Pela transmissão oral. boca a boca. Boca a boca, muitas vezes se lê, então saiu um artigo num jornal. Se lia o artigo, às vezes, numa taverna, numa esquina, mas era transmissão oral. Mas para decorar aquilo, o cara, se fizesse uma musicazinha, não é à toa. E os 2 principais nomes da independência no Brasil, Pedro I e José Bonifácio, os 2 fizeram músicas sobre política, entende? Pedro I fez o hino da independência, a música, não a letra, e Zé Bonifácio pegou uma paródia de uma canção espanhola, do hino constitucionalista espanhol de 1818, 19, por aí, 18, 19, por aí, que foi o período onde a Espanha teve um governo constitucional liberal. Ele pegou aquilo, fez uma paródia e mandou para o Brasil com a partitura para as pessoas poderem, como ele dizia, para os patriotas do Equador poderem ouvir e entender. Entende? Quer dizer, então, os patriotas do Equador eram os amigos dele, a base política dele. Então, isso
Está escrito no livro. Entende? Então você tem esse processo e, como eu disse antes, você tem uma transmissão oral muito forte, mas que, de repente, a partir dos anos 50, começa a aparecer uma indústria cultural de início, 1840 já, início um pouco fraca, mas depois fortíssima, com base no teatro, onde tinha música, tinha representação, tinha uma série de coisas, entende? Com base no teatro. Se funda o Alcazar Lyrique, no Rio, o Alcazar Lírico, que era já a coisa meio, vamos dizer, com as francesas que vinham para cá rebolando e tal, e aí cria um clima, é uma perdição, ou isso é maravilha, o Rio de Janeiro fica discutindo isso um tempo, mas tudo isso mostra o quê? Com o dinheiro que o Brasil estava tendo, o café, do fim do tráfico negreiro, o país explodindo, e estabilidade política que Dom Pedro II deu. Então você tem um processo de um crescimento de uma indústria cultural. Então nós temos um fenômeno. A Chiquinha Gonzaga Não, apareceu ali, não. né? A Chiquinha Gonzaga é bem depois. É depois? A Chiquinha Gonzaga vai ser 1880, 1890, 1900, entende? Ela já é uns 30, 40, mas ela já é parte dessa indústria cultural. Como o Arthur de Azevedo, que é o principal nome do teatro musicado brasileiro da época, teatro ligeiro, assim, e o principal nome do teatro de revista, mas ele já a partir de 1870, 80, ele é antes dela. Entende? Mas a Chiquinha Gonzaga tem muito sobre política, que infelizmente eu não consegui descobrir a partitura. No final da campanha abolicionista tem uma música dela e de o letrista é outra pessoa, onde a música diz assim: hoje em dia no Brasil só tem abolicionista, até o imperador. Aí a censura não deixa passar. Aí ele tira o imperador até o senhor doutor, aí deixaram passar. Porque essa história que não tinha censura no Império, brincadeira. Não era uma censura como foi na época da ditadura militar, não é nada disso. Mas era uma coisa, não, vamos criar problema, vamos com calma. Porque, em grande medida, o teatro era financiado pelo Estado, entende? Tinha indústria e tal. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Então, de 1840 a 1870, período de 30 anos, você tem uma transição fortíssima, rapidíssima da cultura, pela transmissão oral, para a indústria cultural. Na Europa, esse processo levou 250 anos. O Peter Burke, que é um dos grandes historiadores sobre cultura, ele diz que a impressão gráfica, de certa forma, matou o folclore na Europa, que teve que ser recuperado depois com projetos especiais. Por quê? Porque aquilo foi ficando para trás. No nosso, o que aconteceu? A coisa oral chegou tão forte que ela invadiu a indústria cultural. As primeiras músicas gravadas pela Casa Edison são todas músicas do povão. Não tem grande coisa de música lírica, não tem nada disso, entende? Você diz que o popular contribuiu muito mais para o erudito do que o contrário. Exatamente. Que é um exemplo por causa disso. Porque o popular era muito forte e chegou muito forte. Não só o urbano, também no lado indígena, chegou muito forte. Se nós vamos pegar o grande nome da música erudita brasileira do século XX, quem é o grande nome da música brasileira? Villa-Lobos. Villa-Lobos. Pega a música de Villa-Lobos, tudo vem da tradição oral. As músicas indígenas, é uma coisa impressionante. Quer dizer, isso é por quê? Porque ele estava parodiando? Não, porque aquilo era o que tinha alimentado a criatividade dele. Mas isso em todos os estados, em todos os lugares. Entende? Então você chega com uma indústria cultural e ela tem um vínculo com a tradição oral e grande parte, você pegar as primeiras composições da Casa Edison, não tem música lírica. Não tem, as músicas instrumentais são chorinhos, são isso e tal. E mais do que isso, os cantores são chamados palhaços cantores, que o termo não é muito preciso, mas eram caras que cantavam nos circos, rodando o Brasil afora. E que, portanto, não só cantavam coisas que o povo não tinha ouvido, como recolhiam coisas que o povo já cantava naquela região e levavam para a coisa. O livro tem umas 40 músicas, cerca de 40 músicas gravadas no início da Casa Edison, entende? Nesse período, esse volume que eu estou dizendo, nesse período que vai até 1906, entende? Mas muita coisa tem a ver com a época da escravidão. Muita coisa tem a ver com o abolicionismo. Muita coisa tem a ver com a Guerra do Paraguai. A Ângela Alonso,
é uma pesquisadora da São Paulo, da USP, ela escreveu um belíssimo livro. Flores, Balas e Votos. Isso. É Que espetacular o ela, livro dela. em que ela trata justamente da contribuição da cultura, da música, do teatro, do carnaval, para a campanha abolicionista, né? É verdade. Entende? O teatro musicado ligeiro, ele é o grande, vamos dizer, ele é o grande propulsor do abolicionismo. Para começar, é o seguinte: Navio Negreiro de Castro Alves não é música, mas o poema dele era cantado nos teatros, era declamado nos teatros. Inclusive, com uma forma de atrair doações para que fossem alforriados os escravos no palco no momento. As chamadas conferências, como se fala. Realizava-se 50 conferências por ano, em cada delas era liberdade. Era uma coisa de uma agitação política, porque o Império, depois da Guerra do Paraguai, e depois que você teve o fim do tráfico negreiro, aí você foi ter o ventre livre, e depois você ainda foi ter os sexagenários, então fica claro o seguinte: é uma questão de tempo para o escravismo acabar. O que eu acho que o abolicionismo foi? Que eu digo, o abolicionismo foi o primeiro grande movimento de massa nacional do Brasil. E o que ele está dizendo? Eu não vou esperar que morra o último escravo, ou que ele complete 60 e poucos anos, porque eles falavam 60, mas o cara ainda tinha que trabalhar mais 3 para o dono do escravo, 60 e poucos anos para acabar com a escravidão. Nós temos que acabar porque isso é um crime, isso é um absurdo. E isso fez porque, quando vem o fim do tráfico negreiro, o Brasil teve duas legislações que impediram o tráfico. A primeira foi de 1831, a famosa inglês... Para inglês ver. A lei para inglês ver. De 1831 a 1850, portanto, em 20 anos, entraram 750 mil escravos contrabandeados no Brasil. Evidentemente, eles não entraram escondido, era aberto. Entende? Mas quando vem a lei para valer, de 1850, acabou o fornecimento de escravos. Então, o que aconteceu? A população escrava, uma parte começou a se libertar, mas ocorreu também uma coisa importante, que é o seguinte: a maioria dos escravos foi se concentrando no café. São Paulo. Rio, São Paulo e parte de Minas. Esses 3 estados passaram a ter 70% dos escravos do Brasil num período assim de 1850 a 60. Além disso, os escravos urbanos passaram a se libertar muito mais, porque não havia muito clima, porque antes não era só os grandes fazendeiros que tinham escravo, não. Todo mundo que tinha dinheiro no Brasil tinha escravo. Ex-escravo tinha escravo no Brasil. Era uma coisa aceita pela sociedade dominante. Depois, a partir de 1850 e em 1860, por aí, a base social e a base política para o escravismo vai acabando. Depois da Guerra do Paraguai, ela dissolve a imagem do imperador também. Ou seja, Dom Pedro II, que era visto como um imperador culto, negociador, preparado, que não queria a escravidão, mas aceitava a escravidão porque não tinha jeito, aquelas coisas todas, Pedro II vai virando algo que é um incômodo. Para você ter uma ideia, Pedro II passou de 1870, final da Guerra do Paraguai, até 1889, quase 4 anos viajando pelo mundo. Ou seja, 19 anos, quase 4 anos viajando pelo mundo. Ele não aguentava mais. O apelido dele era Pedro Banana. Pedro Banana porque ele vivia dormindo no trono. Entende? Então, era uma coisa seguinte: não teve a distensão lenta, gradual e segura na época da ditadura, que não teve aquela brincadeira. O Império entrou num período de decadência lenta, gradual e segura. E acabou. Ô Franklin, uma coisa interessante que você menciona aí é que a Guerra do Paraguai, grande parte dos soldados eram negros, A maior parte. que foram convocados, então, como cidadãos, porque você ser soldado, você precisava ser cidadão. E é muito interessante também dizer que só com a Guerra do Paraguai o Brasil toma consciência de que é um país. Exatamente. Porque no livro você chama as diversas partes do país de enclaves. Enclaves, é isso. Mas com a Guerra do Paraguai, essa consciência se... A Guerra do Paraguai dá ao país dimensão de nação.
independente dos erros, dos absurdos, etc., mas o fato do Brasil ter sido invadido e o Brasil reagir sob a liderança de Pedro II, no primeiro momento, aquilo, entende, é uma coisa que você tem um fervor patriótico que se estende pelo país inteiro. Por exemplo, a Bahia forma várias legiões de voluntários da pátria. O que eram os voluntários da pátria? O cara não estava sendo convocado, era um voluntário, ele se apresentava. Nesses batalhões de voluntários da pátria, 3 dos batalhões eram compostos apenas por negros. Eram chamados zuavos. 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 Por quê? Porque na França existiam os batalhões de zuavos, que eram os batalhões de argelinos, na colônia Argélia. No Brasil, apareceram os batalhões de zuavos. Entende? Isso na Bahia. Entende? Isso mostra como, no início, você teve muitas pessoas se alistando como voluntário da pátria, uma coisa. Mas isso no primeiro ano e meio. A partir dali, quando a guerra do... Porque tem um primeiro momento que o Paraguai invade o Brasil. Depois tem o segundo momento, o Brasil repele a invasão e entra no Paraguai. Tem um terceiro momento que a guerra fica congelada. Depois das batalhas as batalhas mais importantes, fica congelada. O Brasil não tinha condição de tomar o Paraguai, nem com a Argentina, nem com nada, e o Paraguai não tinha condição de sair de onde estava. É uma guerra de posições que ficam paradas ali, etc. Mas isso leva 2 anos. E muita gente morrendo de febre, de doença. Você levantou umas 40 músicas sobre Só isso, guerra do inclusive Paraguai. Inclusive músicas paraguaias, músicas lindíssimas paraguaias. Músicas lindíssimas. E não só paraguaias, músicas de argentinos que foram contra a guerra do Paraguai, da guerra da Tríplice Aliança. Inclusive um deles era filho de um ex-embaixador da Argentina, companheiro de San Martín, entende? Que tinha sido embaixador no Brasil e que se criou no Brasil, morou 10 anos no Brasil. Música belíssima, que existem várias versões desse. É um poema, que depois foi musicado em várias versões no norte da Argentina, principalmente, em parte também do Paraguai. Então, tem um processo. A Guerra do Paraguai, o brasileiro se compreende enquanto nação, mas a maioria das tropas eram de soldados negros. Muitos deles, na fase final, a partir dessa terceira etapa da guerra congelada ali e tal, eles vão com a promessa assinada e tal, de que seriam alforriados, eram escravos, não eram libertos, eram escravos. Claro que os donos de escravos recebiam dinheiro, entende? Mas eles iam para a guerra com a promessa de voltar atrás. Tem uma charge do Agostini, que é um grande desenhista dessa época, entende? Que é um soldado que volta coberto de medalhas para o Brasil depois da Guerra do Paraguai, e ele chega na fazenda onde a mãe dele, a família dele vivia, a mãe dele está sendo chicoteada. Ele diz, foi para isso que eu lutei. Isso sintetiza muito, entende? Por falar também na população negra, uma coisa interessante que você menciona é o fato de que o primeiro editor, quando abre-se a possibilidade de se imprimir aqui, etc., é o Francisco de Paula Brito, que era negro. E que lançou, por exemplo, Machado de Assis. Exato. Tinha um jornal, O Mulato. Mulato dele. E que, além disso, lançou vários jornais, ele imprimiu vários jornais, mas lançou jornais, todos feitos com versos em língua de preto, que era como se chamava, naquela época de 1830, principalmente a partir começou a entrar muito escravo depois da lei para inglês ver. Os escravos chegavam no Brasil e não sabiam falar português, é evidente. E eles aqui iam falando um português adaptado às línguas dele, entende? Quer dizer, então, nas línguas bantas, no plural é um prefixo, entende? Então, no Brasil, ele chegava aqui, ele queria falar os senhores, ele falava zingana. Zi era um prefixo que ele inventou do português. O O com S. Vira um zi. Engana, que é senhor. Então, zingana é isso. Entende? Mas isso está em outras coisas também. Você pegar a música Escravos de Jó, deixa o Zabelê ficar, não é Zabelê, na minha interpretação, é deixa o Zimbelê. E Zimbelê é o prefixo zi de plural, Imbelê, em Kikongo e Kibundo, línguas bantas de Angola e do Congo, Imbelê quer dizer os trabalhadores da casa.
Aliás, escravos de Jó não tem nada a ver com Jó da Bíblia, conforme deixou muito claro a etnolinguista baiana Ieda Pessoa de Castro. Por que Jó só veio para o Brasil música? É porque não tem nada a ver com Jó da Bíblia. Nas línguas bantas, Nzó, ou Njó, é N-Z-O ou N-J-O, varia. Nzó, Njó, quer dizer casa. Escravos da casa, são os escravos domésticos. Entende? Não tem nada a ver com Jó. Então a música Escravo de Jó, que todos nós cantamos, é uma música que quem está cantando são os escravos domésticos. Entende? Mas, então, tem uma riqueza extraordinária que a gente pega pouco, porque, de certa forma, eu acho que se estudou pouco. Eu falo isso e quero deixar claro uma coisa. Nos últimos 30, 40 anos, a academia, a intelectualidade no Brasil deu um salto extraordinário na pesquisa relacionada com as culturas negras no Brasil. Extraordinário. O que tem de coisa que está se descobrindo, que está... Por quê? Porque eu acho que não é sistema de cota só não, entende? É o seguinte, é entender que nós temos uma dívida monumental conosco mesmo, não é só com os africanos, não, conosco mesmo. Porque nós somos africanos também. Mais de 50% da Entende? população é preta. Não, e eu, na verdade, matricial, pelo lado feminino é indígena e pelo lado masculino é português, mas eu me criei brincando, conversando, etc., com a cultura negra, com meus amigos negros, entende? Quer dizer, com meus amigos também de filiação, descendência indígena. Então, que era uma coisa que eu tinha muito no Espírito Santo, isso. Então, é uma coisa que não dá. Eu acho que o que nós temos de pesquisa... Essa Ieda é uma potência. Hã? Essa Ieda. É uma potência, não. Ela lançou um livro agora, que eu aconselho todo mundo. Camões. Camões com Dendê. Eu tenho. Entendeu? Não, então, eu não quero dizer que eu concorde com tudo que está ali, tem coisas que eu faço, mas é de uma riqueza, entende? É de uma densidade que eu acho que todos nós devíamos ler aquilo e aprender, e não é só o que está escrito, aprender a se perguntar, e será que não tem mais? E será que não pode? E será que isso não quer dizer isso? É uma coisa... Mas então, só para fechar, nós temos um processo de transição da cultura oral para a indústria cultural, que não teve com essa rapidez em lugar algum do mundo. Na América Latina, isso levou 150 anos. Vamos lembrar, a Universidade do Peru, a Universidade do México, a própria Universidade de La Paz, etc., elas são de 1500 e tanto, 1600, 1700, muito antes das do Brasil. No Brasil, quer estudar? Vai para Coimbra. Tem dinheiro? Vai para Coimbra. Não tem, fica em casa, pô. Ou vai trabalhar na rua, pronto, é isso. Franklin, você fez uma afirmação também muito importante, na minha opinião, que é o seguinte: você foi exilado político, conheceu um monte de países e conheceu muita música que trata da política, mas tem uma diferença com o que ocorre no Brasil. Me conta essa história. É uma afirmação que eu faço que eu reconheço que é discutível. Mas é o seguinte, países que têm essa transmissão oral, eles costumam produzir música com grande rapidez em cima dos eventos, dos fatos. Entende? Correntes. Né? Então, o que acontece? Em vários países do mundo, você tem uma produção de música sobre política riquíssima, mas que geralmente é muito forte nos momentos de grande convulsão social, política, etc. Confrontos. E que, quando aquele confronto é resolvido total ou parcialmente com a vitória de um dos lados, aquilo abaixa. Por exemplo, Revolução Francesa, Comuna de Paris, Guerra Civil Espanhola, Revolução Mexicana, as músicas de trabalho dos Estados Unidos, tudo são períodos de grande... Pega a Revolução Mexicana, coisa... Guerra Civil Espanhola... Mas é o seguinte, quando um lado ganha e enquadra o outro, aquilo diminui. No Brasil, nós também tivemos momentos de uma produção musical com caráter, vamos dizer, de embate político, etc. Muito forte, o período da ditadura é fortíssimo. Mas, de um modo geral, fora casos específicos, como é o caso da luta contra a ditadura, ou como é o caso
Canudos, ou como é o caso, coisas assim. De um modo geral, a nossa música tem mais uma característica de crônica política, entende? Não necessariamente de enfrentamento político. Ela tem as duas, mas o que distingue ela dos outros países não fazem muita crônica política. Fora dos grandes momentos, política é uma coisa chata. No Brasil, eu acho que tem que ver com a nossa esperteza e a nossa malandragem. Nós descobrimos que uma das formas mais, vamos dizer, inteligentes de travar a luta política é fazer com música. Porque você sempre pode dizer, não, eu estou brincando. Não, não é bem assim, eu quis falar foi isso. Não, eu estou fazendo uma brincadeira. Ou seja, isso vem, não é à toa. E todos os presidentes da República Velha, inclusive, todos eles teve música brincando com os caras. Entende? Isso é porque havia uma decisão de vou ferrar com o presidente. Não, mas é o seguinte, é o que eu posso fazer. E aí entra aquilo que nós tínhamos falado antes. O carnaval é específico disso. No carnaval, ainda mais eu posso brincar. Então, o carnaval é um grande teatro de revista, que passa em revista os acontecimentos do ano anterior. Só que não tem palco, não tem divisão entre plateia e atores, entende? É tudo uma grande bagunça, mas ele passa em revista. A nossa consciência política, nesse sentido, é carnavalesca. Isso. O que não quer dizer que ela é uma brincadeira. Não, entende? claro. Ela é carnavalesca, quer dizer, ela se expressa. Eu acho que nós, no Brasil, temos uma coisa que é o seguinte: a gente sabe que a gente não pode se mexer muito antes da hora. Quem se mexe muito antes da hora leva uma porrada que não se recupera. Isso valeu para Canudos. Isso valeu para o contestado. Entende? Isso valeu para várias questões no Brasil ao longo do tempo. Os Estados Unidos têm um pouco isso também. Países muito grandes e que existe uma enorme dificuldade, sem o concurso do Estado, de unificar políticas, eles têm... eu vou com calma, não vou antes da hora e tal. Não quer dizer que não vai lutar. Países menores, em geral, são mais explosivos, entende? É complexo, não é uma coisa simples, entende? O México, para explodir na Revolução Mexicana, levou 20 anos do porfiriato, entende? Que era uma ditadura a favor do grande capital e dos Estados Unidos, entende? Para enquadrar, vamos dizer, o controle, ou o poder, ou o acesso, seria melhor dizer, que os camponeses, principalmente indígenas, tinham sobre as terras históricas. Para acabar com isso. E foi quando acabou com isso que o porfiriato, e diga-se de passagem, se dizia positivista, entende? Engraçado. O positivismo lá no México durou 20 e poucos anos. No Brasil durou 5, 6 e acabou. Mas lá durou isso tudo. Ele não conseguiu conter. Você, por falar nessa questão de ir mais devagar ou menos, você faz um confronto, uma comparação muito interessante entre o Pai João negro brasileiro e o Pai Tomás Exatamente. dos Estados Unidos. É o seguinte, nós temos nas nossas músicas sobre a escravidão, tem um ciclo do Pai João, que na verdade não é no Pai João, ficou com o nome de Pai João, mas às vezes é Pai João, às vezes é Pai José, às vezes é Pai Mané, às vezes é Mãe Catarina, mas o ciclo do Pai João, ele se refere ao escravo idoso, experiente, sério, competente, que tem sabedoria. Então as pessoas vão conversar com ele, etc. e tal. Isso nós temos na nossa literatura, mas na música principalmente, o ciclo do Pai João, muitos grandes folcloristas brasileiros, pessoas que eu tenho enorme respeito, atribuíam ao Pai João como se o Pai João fosse um velho submisso e se curvava diante da opressão. Você pega as músicas do Chico Pai João, não tem nada disso, ao contrário, ele está sempre zombando, gozando, entende? O senhor de escravo. Como ele diz, dizem que o preto rouba, mas o preto rouba com razão. Só que o preto rouba carne seca e feijão. E o branco rouba prata e patacão. Mas o preto, quando rouba, vai parar na casa de correção, que era a prisão. O branco logo vira senhor barão. É sempre gozando. A coisa dos valores valiam para um e não valiam para o outro. Ele nunca se submete. Agora, ele não está indo para o quilombo. Ele não está pegando em armas.
mas ele está resistindo do jeito que dá. Por que que vários folcloristas e pessoas que estudaram muito isso, brasileiros, pessoas competentes, dizem que o pai João era submisso? Eles veio fazer uma cópia do Cabana do Pai Tomás, que foi um livro lançado em 1860, nos Estados Unidos, um dos livros que mais vendeu no mundo até aquele momento, vendeu milhões de livros, escrito por uma religiosa, onde no caso não era nem o pai Tomás, nós traduzimos para pai Tomás, mas nos Estados Unidos é Uncle Thomas, o tio Tomás. O tio Tomás era uma pessoa submissa porque ela espelhava o tio Tomás em Jesus Cristo. Entende? Então, na verdade, é o seguinte, ele sofre e aceita, ele sofre e aceita, ele sofre e aceita. Era um Gandhi da época. Não, ele era o Jesus da época, eu sou maior do que tudo isso. Sei. No Brasil, o pai João não tem nada disso, é gozando isso. Mãe Maria Camundá também gozando sobre isso, entende? Então, trouxe uma riqueza muito grande que mostra o quê? Os escravos sabiam que tinha que ter. Quanto não estava dando, não foram. Agora, quando chegou ali em 1885, as fugas de escravo eram maciças. Começaram a aparecer sociedades que davam suporte logístico, financeiro, fuga do etc. sul para o norte. Não, por exemplo, você tinha o pai do Olegário Mariano, o Zé Mariano, Pernambuco, fundou a Sociedade do Cupim. Por que se chamava Cupim? Vamos roer em silêncio o escravismo, fazendo as fugas. Entende? Em São Paulo, você tem os caifás, que ajudavam a fuga para Santos, onde não se aceitava mais escravismo. Tanto que no final, 1888, 1887, em São Paulo, muitos senhores de café resolveram aforrear os seus trabalhadores, porque eles diziam, se não desorganiza a minha produção, eu prefiro pagar. Entende? Quer dizer, ou seja, havia derrubado. Então, é um processo muito... Mas isso mostra o quê? Os escravos sabiam que eu não posso sair me levantando de qualquer jeito, vou entrar e chutar o pau da barraca. Não dá. Entende? Se eu fizer isso, eu perdi. Eu tenho que ver como que eu ganho ou tenho chances de ganhar. A não ser em situações onde ou eu me levanto e vou perder, mas vou perder com dignidade, ou então eu estou liquidado de qualquer jeito. Então também tem isso. Uma curiosidade, até para a gente solicitar apoio aí dos ouvintes, você diz no livro que um goiano, Félix Bulhões, compôs um hino da abolição, mas você não conseguiu a partitura ainda. É verdade. Eu acho até que foi uma falha minha, porque existe um acervo de partituras em Goiás Velho, basicamente, muito grande sobre esse período. E eu não consultei esse arquivo. Pode ser que tenha, embora eu consultei livros que foram feitos com base nesse arquivo e não tem o hino abolicionista do Félix Bulhões. Entende? Então, eu só digo, eu posso ter errado, mas eu acho que é possível encontrar. Eu, nesse livro, o último, são 300 músicas, das quais umas 50, mais ou menos, eu não consegui as partituras ou as indicações de música, etc. E tal, mas elas estão toda a ficha técnica, quem são os autores, etc. E tem a letra. E tem a letra. Não, e também tem a história explica, contextualiza cada coisa. Porque eu acredito que com a internet muita coisa ainda pode ser descoberta. Entende? Que eu não consegui descobrir, mas que outras pessoas poderiam descobrir. Conta para nós como é que você fez essa pesquisa. Você teve um monte de apoiadores desde o início, lá em 97, e depois você fez uma pesquisa impressionante em várias instituições. No Brasil, em Portugal, na França, nos Estados Unidos. E que tá, eu pesquisei fisicamente cerca de 20 acervos, principalmente no Brasil, mas também em Portugal, com quem o Brasil, na época do Império, tinha uma troca muito grande. Muitos autores portugueses, de música principalmente, compuseram no Brasil, viveram no Brasil, etc. Depois voltaram para lá, tinha muita... Tem também acervos na França que tem coisas importantes do Brasil. Descobri, por acaso, o acervo na Universidade do Kansas,
por acaso, na internet, entende? Que tinha música que eu não achei em um acervo no Brasil, tinha lá, entende? Mas uma dessas coisas que a internet, é alguém que teve um parente que morou no Brasil, levou para lá depois, o cara entregou o acervo dele para uma universidade, entende? Com coisas assim. Por isso é que eu acho que é possível descobrir muita coisa, e tem muita coisa no Brasil. Às vezes eu peguei livros que diziam, essa partitura não, a letra foi retirada da partitura da família tal, na Paraíba. Pronto. Só que eu não achei a família na Paraíba, mas talvez possa se achar. Então, eu acho que tem muita coisa para se avançar, muita coisa para se avançar. Agora, o que você tem já dá uma base muito consistente para você tirar conclusões e aprender. Entende? E pesquisar melhor também. Franklin, você, nesse último volume, Uhum. que é o quarto, mas que, evidentemente, como começa o Império, é chamado de volume 0, que tem o 1, 2 e 3 depois da República, você fez um trabalho extra que foi gravar dezenas de músicas. Você conseguiu a partitura, como na época não havia gravações no Brasil, porque, como você bem lembra, a partir de 1902, né? E aí você tem um companheiro lá que... Eu tive a ajuda de algumas pessoas que gravaram músicas para mim, mas especialmente do músico João Nabuco, entende? Que ele gravou cerca de umas 100 músicas, entende? 100 músicas? Cerca de umas 100 músicas. Porque das 250 músicas que estão no site, que tem música, tem umas 50, 40 e poucas, etc., que já tinham sido gravadas. Seja por folcloristas, seja pela Casa Edson, seja por intérpretes, etc. Mas tinha umas 100 e poucas músicas, 120 quase, que nunca tinham sido gravadas. Ou eu, pelo menos, não achei. E acho que nunca foram gravadas. Algumas até eu sei que foram gravadas, mas nenhum dos acervos que estão à disposição do público tem. Então, como tinha partitura, como tinha indicação de música, tem muita paródia, o que é normal também na transmissão oral. Muita paródia, porque se produz muito mais letra do que melodia. É normal. Entende? Então, foram gravadas aí umas 120 músicas, entende? E elas estão à disposição, qualquer um pode ouvir, não precisa comprar o livro, não. Você tem o site, quem foi que inventou o Brasil.com. E dividido por volume. Cada volume tem os capítulos, Exato. você clica lá e tem e procura a música e vai. E aí a música tem ou a música completa, com resolvido o problema do direito autoral, ou trecho. Na verdade é o seguinte, nesse volume 0, praticamente tudo tem a música completa, porque os direitos autorais sobre a produção musical não existiam mais, já estavam vencidos. Em um ou outro caso, você tinha que a gravação ainda estava, por exemplo, uma música da Clementina Jesus, cantou umas 2 músicas dela. Então você só tem um trecho, que é o que a legislação permite. Nos outros 3 volumes, o primeiro volume, praticamente todo também, que vai até 1964, de 1902 a 1964, o primeiro volume todo também, praticamente é música na íntegra. Já o 2 e o 3, em geral, são trechos, mas são músicas que estão disponíveis por aí, entende? No YouTube. YouTube, essa coisa, entende? Que coisa impressionante. Você não pretende continuar essa pesquisa, não? Não, fechei a quitanda. Fechou a quitanda. E quais são os seus projetos a partir de agora? Não sei, estou pensando ainda. Você está lançando o 4º volume, que é o 0, no Brasil todo, né? Já lancei em vários lugares. Já tinha lançado aqui em Brasília, estou lançando de novo em outra situação. No Rio também, lancei em um lugar, lancei em outro. Porque muitas vezes você lançou o livro, as pessoas não foram informadas e aparece uma comunidade ali que quer conversar sobre aquilo e tal. Eu vou lá, lanço, não tem nenhum problema, entende? É isso. Mas olha, eu acho absolutamente interessante essa história da crônica histórica, política, social, econômica do Brasil, né? Crônica musical. Você deve ter sentido um prazer enorme. Muito grande. Por isso é que eu fiquei esses anos todos pesquisando, senão eu tinha parado. Que ótimo. Ô, Franklin, eu agradeço muito a sua presença aqui.
Tá bom. Papo excelente. Mais tarde a gente estará lançando o Guia Musical de Brasília com um show da Márcia Tawil. Quando esse programa for ao ar, isso já terá passado. Tá bom. Valeu, Mas então. eu agradeço muito, muito obrigado aqui Valeu, pela Antônio sua... Carlos. Tudo de bom. Obrigado a vocês aí da área técnica aí. Tá bom. Tá bom. Tá Valeu. ótimo. Excelente. Obrigado. E aí, Henrique? Errou. Oh! Temos que encerrar. Eu já estava esquecendo o encerramento. E assim nós terminamos mais um episódio da República Popular das Letras, dessa vez com o jornalista Franklin Martins, sobre a sua obra Quem Foi que Inventou o Brasil? Foi seu Cabral e o povo brasileiro. Até a próxima.